Ativou, disse alguém, laços fortes criou, responsável tu és. Começa agora o programa Visão Espírita, consolando e esclarecendo a luz da doutrina espírita. Um programa sob a responsabilidade do Centro Espírita Chico Xavier de Cesarina, Goiás. Nosso Pai, que estás em toda parte, santificado seja o teu nome, no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo, da mente, dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores, com esquecimento de todo o mal. Não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livrai-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em Ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor, para sempre. Assim seja. Olá, queridos irmãos, sejam bem-vindos ao programa Visão Espírita. Mais uma vez, com a graça do nosso Pai Criador, aqui nos encontramos para recebermos as luzes do entendimento, as luzes da compreensão através da luz da doutrina espírita, esclarecendo-nos para futuros melhores. Hoje nós damos aí as boas-vindas a todos vocês, mais uma vez, queridos ouvintes, que conosco sempre estão a nos prestigiar. Obrigado mais uma vez por vocês aqui estarem. Hoje também quero mandar um abraço especial para todos os ouvintes que se encontram em outros municípios, nos ouvindo através da internet, nos ouvindo através do aplicativo da rádio. Quero mandar um abraço especial também para todos os frequentadores do Centro Espírita Chico Xavier, aqui de Cesarina, também o pessoal lá de Indiara, a Cleide, a coordenadora da 18ª região, e todos os membros daquela casa espírita ali daquela cidade, e de outros tantos municípios, de Trindade, que nos ouve também, enfim, o Brasil nos ouve, pessoas outras estão a nos ouvir, trazendo aí para nós essa alegria de estar junto conosco, participando. Grande abraço a todos vocês, grande abraço mesmo, esse abraço vibratório, desejando a vocês muita paz, muita alegria, e que vocês possam juntos conosco unir os seus pensamentos, as suas vibrações, e juntos podermos trilhar caminhos de maiores amadurecimentos espirituais. Hoje se faz uma manhã especial, mais uma vez para nós, essa sexta-feira de luz, através da realização deste programa, o programa Visão Espírita. E hoje nós temos aqui o nosso irmão Jorge Elarrati Canto, que vai estar falando de um tema muito importante para todos nós. Ele vai estar abordando os bastidores espirituais da atual pandemia. Muito importante que nós prestemos bastante atenção. Jorge Elarrati, ele é um grande trabalhador espírita, conferencista, estudioso da doutrina espírita, e que tem um cabedal de conhecimento que é interessantíssimo que nós assim aproveitemos para aprender. É claro,
porque todos nós somos aprendizes. Então, vamos aprender com Jorge Ilahati Canto, hoje falando para nós, como eu já disse, mas repetindo novamente, o tema Os Bastidores Espirituais da Atual Pandemia, esclarecendo-nos, fazendo-nos refletir quanto à nossa postura. Jorge Ilahati, agora conosco. Nós, nesse momento, temos a oportunidade de fazermos algumas reflexões sobre esse tema tão significativo. E ele começa exatamente em cima das palavras do próprio Cristo. Quando nós observamos a pregação de Jesus, nós observamos que a pregação do Mestre é uma pregação muito voltada para a questão comportamental, fala do amor ao próximo, do perdão das ofensas, da menos, da vida após a morte, do combate à hipocrisia. Existe toda uma dinâmica na fala de Jesus voltada para esses pontos em particular, aonde a doçura e as recomendações de conduta são muito significativas na mensagem de que ele se faz portador. Mas no Evangelho de Mateus, no capítulo 24 e 25, ocorre uma mudança nesse formato de pregação. É no capítulo 24 e capítulo 25 de Mateus que vai aparecer um discurso, uma fala de Jesus bem diferente daquela que estávamos acostumados a ver, focada no amor, na compreensão e numa série de outros parâmetros. Jesus vai fazer o último dos seus sermões. O último dos seus sermões é conhecido como o sermão profético. E ele ocorre, segundo alguns estudiosos, na quarta-feira da Semana Santa. Na quinta ele seria preso. Então, na quarta-feira, ele estaria fazendo essa pregação lá no Monte das Oliveiras. E essa pregação ela é muito forte, porque é nela que inicia toda essa discussão sobre final dos tempos. Nesse discurso, Jesus fala sobre os sinais dos tempos. Ele chega lá no Monte das Oliveiras e seus discípulos perguntam: Senhor, quais são os sinais dos tempos, desse tempo que vai vir? E ele oferece 7 sinais nesse dia. Ele fala da vinda dos falsos messias, depois ele fala de cataclismas, maremotos, terremotos e guerras e rumores de guerras. Depois ele fala de perseguição aos cristãos. Depois ele comenta sobre traições e ódios. No quinto desses pontos ele fala sobre os falsos profetas. O sexto dele é a desistência dos bons em fazer o bem, falando que por ser grande a perversidade do homem, o amor de muitos se esfriará. E o último desses 7 sinais é a informação de que o evangelho seria pregado em toda a face da terra. Se nós formos dar uma olhada nesses sinais, esses sinais eles estão muito próximos da nossa realidade de hoje. Os falsos messias, como essas ideologias estranhas que têm surgido nos últimos tempos, o processo das convulsões sociais, como sendo os cataclismas, a perseguição àqueles que procuram o bem, as traições e os ódios, os falsos profetas como os divulgadores das mensagens dos falsos messias, a desistência do bem de muitas pessoas e através das lives o evangelho sendo pregado em todo o mundo. Então essas características parecem dizer para nós que os tempos realmente são chegados, porque os sinais que ele nos deu para que a gente observasse se o nosso mundo estaria ou não próximo desse momento, eles estão todos postos. E as pessoas dizem assim, então, o segundo dos sinais que fala sobre cataclismas, desgraças, guerras e rumores de guerras, seriam exatamente isso, furacões, tufões, maremotos, pandemias, guerras. E nesse sentido, Allan Kardec, analisando a questão dos sinais dos tempos,
nos informa que os sinais dos tempos não são físicos. Ou seja, essa guerra, o maremoto, furacão, terremoto, pandemia, etc. e tal, não são as doenças do ponto de vista físico. São doenças do ponto de vista moral. O que seriam, então, as guerras? As guerras não são soldados no campo de batalha se atirando e levando uns aos outros à morte. São as guerras ideológicas que fazem muito mais vítimas e que hoje estão atacando uma quantidade muito maior de pessoas do que se tivéssemos uma guerra física. A guerra das ideias, o mundo polarizado, esse processo de retorno da intolerância é um claro indicativo desse fenômeno das guerras, onde não existe um campo de batalha específico. O mundo virou um campo de batalha e todos nós viramos soldados, porque o mundo está num processo de polarização tão grande em que os extremos se escondem nas pontas e atacam uns aos outros, impedindo que nós tenhamos um diálogo mais saudável sobre as mais diversas questões. Os furacões, os tufões e os maremotos, que são tão falados no sermão profético como desdobrados depois no livro O Apocalipse, do evangelista João, seriam, no dizer de Kardec e dos espíritos, não processos geológicos, como fala Kardec no capítulo 18 de A Gênese, não são as entranhas do planeta que se mobilizam. Não é o planeta que está passando por um terremoto, como a gente vê em vários filmes apocalípticos de destruição, desgraça do mundo. A intolerância gera muito mais vítimas do que o pior de todos os furacões que a gente possa imaginar. Tudo bem. Um furacão atinge só parte da população. Uma guerra, por maior que ela seja, ela atinge uma parte da população. Mas e uma pandemia? Ela não seria um indicativo de um processo físico que está acontecendo? Não seria esse fenômeno que estamos vivendo de uma doença que, de certa maneira, se alastrou pela face do planeta como um todo e que se tornou objeto de todos os noticiários de todo o mundo? Não seria essa, então, uma exceção nesse fenômeno, como sendo uma coisa física, apontando que seria o sinal dos tempos ou o final dos tempos? Mesmo essa pandemia, mesmo a gravidade desta doença, que é realmente muito relevante, de forma alguma podemos desconsiderar o quadro complicado que nós estamos vivendo, a dificuldade sanitária que o mundo está passando e as dores que as famílias estão atravessando com a perda sucessiva de tantos de seus membros, num intervalo de tempo tão curto, em que nós estamos lutando para acomodar dentro dos nossos corações tantos lutos sucessivos no intervalo de tempo tão curto. É fato tudo isso. O drama é real, a dor das pessoas é real. Mas mesmo essa pandemia, com toda a gravidade que ela tem, ainda não pode se configurar como sendo um indicativo de final dos tempos. Baseado em quê? Qual seria a justificativa para que se pudesse dizer que uma doença desse porte não é considerada um sinal dos tempos? A grande justificativa é que não é a primeira pandemia que o mundo atravessa. Nós já vivemos outras pandemias muito mais graves do que essa que estamos vivendo hoje. Há exatamente 100 anos atrás, nós também vivemos uma outra pandemia. O nome dela, gripe espanhola. Durou 3 anos, de 1918 a 1920. 3 anos. Máscara, isolamento social, desencarnes sucessivos, isso tudo aconteceu lá, mas com alguns agravantes. Hoje a população do planeta é aproximadamente 8 bilhões de pessoas. Na época era só 2 bilhões de pessoas.
Ou seja, a população hoje é 4 vezes maior. Atualmente, essa pandemia já devastou uma quantidade imensa de lares, já infelicitou muitas famílias, já trouxe dor para muita gente, já promoveu a desencarnação de muita gente tão querida. Somando todas as pessoas que já desencarnaram nesta pandemia, nós estamos próximo de 3 milhões de pessoas. Então, em 8 bi, nós perdemos 3 milhões até agora. Na pandemia passada, eram 2 bilhões e nós perdemos 33 milhões de pessoas. Se formos fazer as contas, a outra foi 44 vezes mais grave do que essa. Se nós estamos achando que essa é difícil, a outra foi muito pior. Ela foi uma pandemia que atravessou 3 anos e esmagou o mundo inteiro, levando uma quantidade 44 vezes mais intensa em termos proporcionais do que essa que temos na atualidade. É uma doença que produziu tanto e tanto sofrimento. A gripe espanhola levou de nós, fisicamente, Eurípides Barçanufo. Ele desencarna dessa doença. Sueli Caldas e Schubert vai pela Covid-19. Então, esse fenômeno, ele não é um fenômeno tão grave que a gente possa dizer, este é um sinal de fim dos tempos. Porque a pandemia de 100 anos atrás aconteceu e não era final dos tempos. Como é que essa vai ser se a outra era pior? E teve outras piores do que ela. No período de 1347 a 1352, 5 anos, nós tivemos uma outra pandemia na Europa chamada Peste Negra. Ela matou 1/3 da população da Europa. Ou seja, de cada 3 pessoas, uma delas desencarnou. E alguns historiadores chegam a dizer que esse número não é só 1/3, que chegou até a metade da população. Vilarejos inteiros foram dizimados e os que sobreviviam saíam correndo, fugindo da peste, se escondendo no meio dos matos, à expectativa de que a peste passasse depois de matar as pessoas naqueles lugares. Foram muitas as vítimas. Se fizermos a proporção, ela seria 880 vezes mais grave do que essa. Para cada um óbito que nós temos hoje, se fosse na época da peste negra, nós iríamos contar 888 para cada um que desencarna. Era na Idade Média. Não era um período de transição planetária, mas ela aconteceu. Pandemias, portanto, não são características efetivas de transição. Até porque a transição de 1918 a 1920, ela ocorre num período bastante doloroso. De 1914 a 1918, acontece a chamada Primeira Guerra Mundial, dizima a Europa. Quando chega no último ano da Primeira Guerra, vem uma pandemia, que dura 3 anos e arrasta mais 33 milhões de pessoas. Passa 19 anos e estoura a Segunda Guerra Mundial. Isso tudo numa geração só. E eles sobreviveram e não era transição planetária. Então, não são os conflitos externos os grandes qualificadores da transição do nosso mundo. Então, quais seriam? Os indicadores das chamadas transições planetárias não são, na verdade, conforme assevera Kardec, o que ocorre do lado de fora da criatura humana. É um equívoco, segundo Allan Kardec, nós acharmos que a transição planetária é uma transição no planeta. Não é uma transição no planeta, é uma transição na humanidade planetária. É uma transformação na forma de viver dos homens. É uma mudança no íntimo da criatura humana. Se através dos fenômenos que a pandemia nos traz, nós nos tornarmos diferentes, ela serviu para a transição planetária. Se após a pandemia, considerando todos os óbitos, nós ficarmos semelhante ao que éramos, não houve transição planetária. Houve um fenômeno, mas o homem individualmente
ele não conseguiu fazer a sua transformação. Não conseguiu mudar. Então, não é do lado de fora, é do lado de dentro. Todas as coisas que acontecem fora de nós não são qualificativos de uma transição. O mundo não virará um planeta de regeneração porque houve uma pandemia que levou ao óbito muita gente. Ele não se tornará um mundo de regeneração porque houve uma tsunami que alastrou-se pela Ásia e devastou uma série de vilarejos. Não. Porque a desencarnação em massa não é o elemento essencial para que uma transição ocorra, mas sim a mudança do homem. Se nós observarmos a pandemia de 1918 a 1920, a outra chamada gripe espanhola, nós usamos máscaras por 3 anos. Ficamos em isolamento social por 3 anos. Até que, finalmente, aconteceu o arrefecimento da doença. E nós, então, pudemos sair de casa. Quando o homem tirou a máscara e tirou o isolamento social, nós voltamos a ter o mesmo comportamento de antes. Então, nós vivenciamos a história de uma pandemia, mas o nosso coração não experimentou nada em termos de mudança. É como se uma pessoa, olhando a humanidade como se fosse um indivíduo, passa por uma prova ou uma dor, mas ele em si não absorve nada dessa experiência. Ele não desenvolve novos sentimentos a partir disso. Se a dor nos alcança, nós atravessamos essa dor, passamos por uma série de dificuldades, e ao sair dela estamos do mesmo jeito, então ela não nos serviu para um processo efetivo de amadurecimento em termos espirituais. Então, a pandemia anterior, aconteceu isso conosco. Nós não tivemos nenhum aprendizado em termos de civilização com aquilo que aconteceu no passado. Nós não tivemos. Esta pandemia pode trazer alguma mudança? Pode. É possível. É até esperado que isso aconteça. Talvez pelo fato de estarmos mais maduros, de estarmos num momento mais reflexivo. Essa pode ser uma das razões. Mas há uma outra razão, que pode ser profundamente significativa para uma sensibilização do homem nesse sentido. As obras espíritas nos dizem que durante praticamente toda a história da humanidade, nós sempre tivemos a religião guiando os nossos passos. Religiões politeístas ou monoteístas, pouco importa, mas a ideia da existência de um Deus ou de outros deuses sempre norteou a vida do ser humano. A religião caminha de mãos dadas com a história desde o começo da nossa civilização. Só que no Ocidente, na nossa região mais próxima de nós, a religião fez muita bobagem no último milênio, muita. Nós fizemos torturas, violências, agressões, promovemos guerra. Nós fizemos tanta barbaridade em nome da religião. Nós sacrificamos pessoas, nós infelicitamos uma quantidade muito grande de indivíduos. E nós, por conta disso, acabamos fazendo uma associação infeliz de que religião é um problema para a humanidade. A religião se tornou tão complicada durante o período da chamada Idade Moderna, que ela fazia o seguinte, ela não deixava a ciência pesquisar e não deixava a filosofia pensar. A religião tomou as rédeas do mundo e dizia, quem dá as normas sou eu e vocês me obedeçam. Ciência e filosofia esmagadas debaixo do pé da religião. No século XIX, houve um movimento diferente. Foi quando, finalmente, as duas se libertaram daquilo que a religião lhes impunha. A ciência ficou livre para pesquisar e a filosofia ficou livre para pensar. A partir desse momento, as duas se juntaram, olharam uma para a outra e disseram, pois é, a religião nos perseguiu tanto tempo, nos fez tão infelizes, matou tantos dos meus cientistas, e a filosofia disse, e comigo que ela queimou os meus livros, envenenou as páginas dos meus livros para que ninguém os lesse, impediu que eu pudesse pensar. Então as duas tomaram uma decisão. Nós vamos apagar a religião
da nossa história. E a partir do século XIX, houve um movimento de afastamento do homem em relação à religião. Houve um grande processo de desconstrução da importância da religião no coração do homem. Isso começou a ser semeado no século XIX, com as propostas de que a religião, na verdade, era um grande equívoco e que o homem poderia ser muito mais feliz se construísse uma sociedade sem as amarras que a religião coloca. Em síntese, uma sociedade sem Deus. Para fazer uma sociedade sem Deus, você não precisa fazer uma sociedade sem Deus. Basta que você faça uma sociedade onde Deus não tem mais valor. Ele existe, mas ninguém precisa seguir. Ele existe, mas ninguém precisa se preocupar em obedecer aquilo que ele diz. Ele existe, mas ele não vai cuidar de ninguém. Então, nós vamos assistir do século XIX para o século XX todo um fenômeno no qual esse fervor religioso, essa busca da religiosidade, ela foi lentamente sendo retirada da nossa sociedade. Os homens foram se sentindo mais livres para viverem as suas vidas, um tanto que distante dos conceitos que a religião apresentava. Só que havia uma coisa que na época ninguém pensou. É verdade que a religião era complicada, realmente. É verdade que ela cometeu muitos equívocos. Mas existem duas coisas que nunca podem ser confundidas: religião e espiritualidade. Nós colocamos tudo no mesmo saco e dissemos: o homem não precisa ter religião, consequentemente não deve ter espiritualidade. E arrancamos do coração do homem a conexão com Deus. Esse foi o equívoco. Que se reformasse as igrejas, que se repensasse as religiões, mas arrancar do coração do homem a necessidade do espiritual foi um grave equívoco que nós cometemos. Por conta dessa decisão, o homem do século XX tornou-se um homem avesso a tudo isso e procurou as suas liberdades. Pode observar que o século XX é um século das conquistas das chamadas liberdades. É um século marcado com a busca de direitos, as pessoas querem a possibilidade de terem a vida como elas bem quiserem, independente se aquilo faz bem ou não a elas. Não, por que não? Porque já que Deus não está tomando conta do mundo mais, por que não fazer? Por que não? Não tem ninguém mais tomando conta. Por que não? Então nós saímos acertando, é verdade, mas errando também. Cometemos excessos, cometemos uma série de desequilíbrios em nome daquilo que chamávamos de liberdade. E o homem foi se tornando cada vez mais infeliz. A expectativa de uma sociedade sem Deus era uma sociedade que não ia ter nenhum tipo de problema. Mas não foi o que aconteceu. Porque Deus, ao mesmo tempo que dava as regras de conduta, ele também passava para a humanidade a percepção de que ele era, na verdade, o cuidador de todos nós. Quando arrancamos isso, nós ficamos sem cuidador. Nós não temos mais aquela sensação de dizer: eu sofro, mas Deus está vendo. Estamos passando por dificuldade, mas Deus está cuidando de nós. Não. Esse sentimento foi retirado do homem. E a consequência disso, o aumento da depressão, da ansiedade e dos casos de suicídio. O homem desesperançado do século XX alcança o século XXI sem norte, num vazio existencial profundo, porque ele não tem mais a percepção de uma proteção espiritual. A carência do espiritual é tão grande no homem que quando as portas da religião foram negadas à criatura humana, ele abriu uma outra porta chamada autoajuda, para encontrar nessa literatura o conforto que ele precisava, porque a religião lhe estava sendo negada. Então, nos livros de autoajuda, ele vai saber que ele tem que perdoar, que ele tem que amar o próximo, que ele tem que se dar bem com as pessoas, que ele tem que ter uma vida em paz, para ter saúde. É isso que a religião tinha de importante.
Então as pessoas retiraram a figura de Deus e colocaram o universo. O universo está a favor de você. O universo cuida de você, para não usar a palavra Deus com medo de passar pelos aspectos da religião. E com isso, nós chegamos no século XXI numa sociedade completamente desconstruída de seus valores morais. Nós não temos mais certeza do que é certo e do que é errado. Não tem mais. Antes era muito claro, isso é certo, isso é errado. Isso é conforme a lei de Deus, isso não é. Hoje não tem mais, sabe? Não. Todas as portas estão abertas, todas. É o ser humano que vai decidir por qual que ele vai passar. Nós não temos mais aquelas poucas opções de conduta. O que você quiser fazer hoje na vida está aberto. Então, é essa sociedade toda esfacelada, desconstruída, com poucos valores, que está atravessando uma pandemia. É por isso que ela parece mais gravosa, porque a pandemia de 1918, 1920, encontrou um pessoal muito mais forte, resistente espiritualmente, que pegou 3 ondas seguidas. Pegou uma primeira guerra, pegou uma pandemia, pegou a segunda guerra, mas sobreviveu a isso. Reconstruiu o seu mundo, reedificou a Europa, refez a história da humanidade. E nós estamos perdendo, de certa maneira, a capacidade de nos movimentarmos nesse sentido. A capacidade de lermos aquilo que o mundo espiritual nos fala. E em que pese as verdades que o Espiritismo nos apresenta, a humanidade sedenta não está suportando o peso da dor e, por isso, através do próprio sofrimento, o homem começa a se direcionar de volta para Deus. Quantas e quantas pessoas, a partir do sofrimento que a pandemia está oferecendo, estão reapontando o rumo de suas vidas na direção do espiritual. Estão reconsiderando valores, estão revendo as suas emoções e estão aproveitando esse período de pandemia para se esclarecer a partir das verdades que o Espiritismo apresenta. A perda dos entes queridos é um golpe muito profundo e a doutrina espírita oferece um manancial de consolo extraordinário, que dá à criatura humana muito mais condição de atravessar isso. Sem dúvida nenhuma, é uma prova amarga. Mas é mais fácil atravessar essa prova com a compreensão de que a morte não existe e de que nós nos reencontraremos no futuro do que a desilusão apresentada pelo materialismo, que fecha para sempre a possibilidade de reencontrar aqueles que tanto amamos. A doutrina espírita, acenando para nós, não só do ponto de vista filosófico, mas mostrando a realidade através da mediunidade de que a morte não existe, que os espíritos se comunicam, vem alavancar as nossas almas desse processo de dor tão difícil que muitas famílias estão atravessando, enchendo de paz e de conforto o coração daqueles que padecem. E, ao mesmo tempo, oferecendo para nós a percepção da presença de um Criador, restaurando as ligações do homem com Deus, reedificando aquilo que foi desconstruído a partir do materialismo, movimentando as criaturas para que elas saiam do processo depressivo, descubram um propósito de vida, percebam a excelência que é a possibilidade da reencarnação e as chaves maravilhosas que o Espiritismo nos oferece para nós abrirmos determinados compartimentos do nosso eu mais profundo para trabalharmos a nossa mágoa, o nosso ressentimento, oferecermos perdão, e recebermos o perdão e assim podermos de alguma forma aliviar as angústias que trazemos dentro das nossas almas. É esse panorama que nós conseguimos perceber a partir do momento em que nós temos a chance de entrar nos chamados bastidores espirituais que a pandemia nos oferece. Entre as múltiplas informações que nós podemos colher da literatura espírita, existe um material muito interessante oferecido por Kardec no livro A Gênese, nos seus últimos capítulos, onde ele trata especificamente das predições, os sinais dos tempos, a geração nova, as migrações planetárias e todos os fenômenos que se desenham numa situação
próxima deste período que estamos vivendo, sem que tenhamos efetivamente uma data marcada para que isso aconteça, embora saibamos que isso vai ser um processo bastante lento, porque não é a primeira vez que a Terra experimenta uma transição planetária, é a segunda vez. A primeira vez foi quando saímos de mundo primitivo para mundo de provas e expiações, ou seja, saímos da pré-história para a história. Quando fizemos esse movimento, não foi numa década, nem foi num século. Talvez tenhamos demorado milênios para conseguir fazer a transição da pré-história para a história. Nessa agora, talvez levemos séculos para fazer a transição. Não é uma coisa que se pode marcar uma data, porque muito tempo haverá de passar para que todas essas questões se cumpram. Mas, recentemente, neste ano de 2021, nós tivemos a oportunidade de receber uma obra muito interessante, chamada Nos Rumos do Mundo de Regeneração. Uma obra de Manuel Filomeno de Miranda, através da psicografia de Divaldo Franco, que vem nos trazer muito dos bastidores da questão da pandemia. E a informação mais interessante que é possível colher nessa obra é a informação de que nessa janela de tempo da pandemia, uma quantidade enorme de espíritos vieram para o planeta para socorro dessa etapa do nosso processo evolutivo. Isso não é, na verdade, uma novidade tão grande, porque no livro Nosso Lar, de 1944, falando sobre a questão da guerra que acontecia, fala-se também da mobilização no mundo espiritual mais intensa em função do período do desencarne coletivo da guerra. Agora, neste novo momento, no rumo do mundo de regeneração, Manuel Filomeno fala não somente da mobilização, mas fala também da migração de muitos espíritos bons para o planeta. É certo que durante esse período de transição, excetuando a questão da pandemia, houve o reencarne muito intenso de uma série de entidades perturbadas. É verdade, eles reencarnaram na Terra como última oportunidade para eles e para que a gente saia de cima do muro, para que a gente mostre que somos realmente bons quando há tantas pessoas apregoando o mal como natural. Então, a prova verdadeira, o testemunho real de que eu efetivamente aprendi aquilo que o Espiritismo e o próprio Cristo nos ensinam, é quando eu, de posse de todas as várias aberturas de portas que existem na sociedade, eu escolher as portas corretas, naquele modelo bem próximo da fala de Paulo, quando diz que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Está tudo à minha disposição, mas não me interessa esse caminho. Então, nessa hora que a gente atravessa essa porta, nós estamos mostrando para nós mesmos isso. E houve um afluxo muito grande de entidades perturbadas para o nosso planeta. É verdade, vieram para que ele se transformasse, uma chance para eles, e vieram para que nós nos definamos de qual lado especificamente nós nos encontramos com relação às nossas opções de conduta. E para o mundo espiritual também veio uma quantidade muito grande de entidades. Seriam espíritos que viriam não tanto para encarnar na Terra como os maus. Os maus estão, na verdade, encarnando de maneira muito intensa. São as almas endurecidas, os espíritos que são os maus não tocados pelo bem, estão envolvidos na Terra, promovendo violência, agressão, intolerância, e influenciando o materialismo e a promiscuidade na nossa sociedade de hoje. E do lado de lá, uma série de espíritos extraordinários apoiando o trabalho da Terra. Em quais frentes? Uma parte deles está apoiando os doentes para que eles consigam recuperar-se mais rapidamente. Uma segunda parte deles auxilia a chegada desses que desencarnam no mundo espiritual. Então, eles apoiam tanto os doentes como apoiam os que desencarnam. Apoiam os profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem. Apoiam os pesquisadores na descoberta de novas drogas, na possibilidade de melhorar a condição de oferta para a sociedade de algum instrumento de cura. Apoiam também os governantes para que eles tenham mais lucidez nas suas decisões. E apoiam as famílias dos que estão internados, dos que já partiram, oferecendo consolo. E nesse sentido,
a doutrina espírita se apresenta como um elemento importantíssimo para levar esse consolo a tantas famílias, para dizer a todos que, mesmo que a gente considere que o nosso parente partiu, ele não desapareceu. É fato que ele não terá mais a mesma convivência física conosco, mas a morte não existe. E a morte, além de não existir, não tem, portanto, o poder de separar os corações que se amam. Então, as criaturas que se amam, elas continuam vinculadas por fios invisíveis, desnecessitando, portanto, prescindindo que haja uma presença necessariamente física do desencarnado em casa. Não é porque a morte não existe que o meu parente desencarnado vai morar em casa depois da morte. Não, ele vai para o mundo espiritual, ele visita o lar, ele tem contato, ele interage, mas ele não vive mais o tempo todo conosco. Ele tem, na verdade, novos desafios, novas oportunidades de crescimento, novas tarefas, em que ele cresce sem perder os vínculos de amor com aqueles que ficaram. Essas notícias que o Espiritismo nos oferece, dos bastidores desse fenômeno, dizem-nos também que já começou no mundo espiritual a mobilização dos espíritos para a migração das entidades mais difíceis do planeta, para que eles sigam para outro lugar, aonde eles continuarão o seu processo evolutivo distante da Terra. O período em que essas entidades endurecidas tinham para ficar no planeta estaria findo. Eles, portanto, estariam em processo de migração. Muitas pessoas dizem assim, ai meu Deus, então eu vou migrar, eu vou embora, porque ai de mim, coitadinho, eu sou um espírito infeliz, eu vou embora. E a gente tem que parar com esse pieguismo, porque as almas que migram são as almas endurecidas, são as pessoas que fazem o mal e se comprazem no mal. Kardec define dizendo que eles são os maus não tocados pelo bem. O que seria isso? São as pessoas que dizem, eu fiz, gostei do que fiz, faço de novo, ninguém tem nada a ver com isso. Esse é o mal não tocado pelo bem. Nós não temos essa característica. A nossa característica pode não ser das almas evoluídas, pode não ser, mas são das almas que já possuem o desejo de se melhorar. O destino mais esperado para aqueles que já despertaram para isso não é migrar, mas é colaborar no planeta para concluir a transição. O que mais espera-se dos espíritas? O que mais se espera é que nós nos comprometamos no processo de transformação do mundo, que nós façamos a nossa parte na mudança do planeta. De que maneira? Ora, se estamos todos hoje juntos no Brasil, na condição de espíritas, é razoável imaginarmos que na nossa próxima existência nós estaremos espalhados sobre a face do globo, reencarnando em diversas religiões diferentes, oferecendo para cada uma dessas religiões a possibilidade de uma reflexão sobre os seus próprios conceitos, enaltecendo o aspecto do amor. Porque o mais importante para salvar a humanidade não é saber da reencarnação, é a prática do amor. A primeira palavra do alfabeto divino é o amor, a segunda é a reencarnação. Então, é o amor que vem primeiro. A gente tem que primeiro amar as pessoas. Então, você vê no livro Há 2000 anos, o personagem que mais amou ali é Lívia. Não tem uma fala de Lívia comentando sobre reencarnação, sobre lei de causa e efeito, mundo espiritual e mediunidade, nenhuma. Mas é o espírito que melhor ficou naquele livro. E nós temos na mesma obra Araxes, o feiticeiro egípcio. Sabia tudo de reencarnação, de mediunidade, lei de causa e efeito, conhecia todas as leis que nós conhecemos, mas é uma das entidades mais enlouquecidas da trama, mostrando para nós que conhecimento não é necessariamente libertação espiritual. A gente precisa conjugar esse conhecimento ao amor, aí vale muito a pena. Mas se tivermos que escolher entre os dois, que o amor venha primeiro. Então nós estamos convocados para fazer um processo de transformação no mundo. De que maneira? Reencarnando em outros lugares, levando a mensagem espírita em outros pontos da Terra, sendo espíritas em outro lugar, traduzindo obras, pregando o espiritismo em outros
outras línguas, em outros continentes, em culturas diferentes, mas que nos são conhecidas porque de lá viemos para o Brasil e estaríamos retornando para os nossos países de origem. E também reencarnando em outros lugares da Terra, não para sermos espíritas, mas para reencarnarmos dentro das outras religiões, adocicando as leituras que elas têm, adoçando as pregações, apontando o amor como referência maior e deixando com que as animosidades, as divergências, as intolerâncias fiquem para segundo plano, quando o amor deve tomar a frente das nossas decisões. Esse talvez seja o chamamento mais interessante para nós fazermos no futuro, que não esse de pensarmos que a gente vai migrar para outro mundo. E a pandemia, essa pandemia, embora ela não seja um indicativo da transição planetária, ela pode deixar uma lição extraordinária para nós. De que maneira? Todos nós sabemos que é muito comum de uma pessoa que interna, fica no hospital por muito tempo, quando sai mexida, com outros valores, pensando diferente, com novas decisões para a sua vida. Outros que entram e têm experiências de quase morte, veem o corpo, veem a situação, quando voltam para o corpo físico, vêm com a cabeça completamente mexida e começam a ter uma nova visão de mundo a partir daí. Nós também sabemos de muitas pessoas que, quando perdem um ente querido, se transformam, passam a se dedicar por causas humanitárias de maneira muito intensa. Então, se nós temos essa característica, quando uma pessoa tem uma experiência de quase morte, uma pessoa tem uma internação longa no hospital, uma pessoa tem a experiência de perder um ente querido, imagine o que pode acontecer no planeta quando milhões, bilhões de pessoas podem ser mexidas nos seus valores. Nós poderemos, a partir desse momento, sensibilizarmos as nossas almas para termos a percepção de que nós temos que valorizar o que é simples, passarmos a amar mais as pessoas, a não querermos tanto as posses da terra, sabermos que a vida passa, que a gente pode desencarnar, saber que nós temos que valorizar aquilo que o dinheiro não compra. Se nós conseguirmos tirar esta lição da pandemia que nos acomete, aí nós podemos dizer, essa pandemia serviu para a transição planetária, porque nós entramos de um jeito e estamos saindo do outro. Então, Deus se utiliza de inúmeros recursos para sensibilizar o homem. E essa janela que nós estamos vivendo é uma janela muito importante. Para quê? Para que aqueles que estão distantes de Deus se aproximem dele. Para aqueles que valorizam as coisas materiais, descubram os valores do Espírito. E para que os espíritas descubram o papel que eles têm nesta sociedade. Já chega de estarmos nas redes sociais, perdendo tempo agredindo pessoas, ofendendo a reputação dos outros, provocando desamor e ódio dentro das nossas publicações. Nós estamos convocados para construir a harmonia do planeta. Assumamos o nosso papel, façamos as nossas contribuições para que a Terra seja melhor. Divulguemos a imortalidade, divulguemos a paz, a tolerância, a harmonia entre as pessoas e deixemos para o passado a loucura que nos envenenou durante tantos séculos e que, sem perceber, nós, espíritas, estamos sendo testados agora em vivermos o amor na multidão de loucura que nos cerca, sob pena de nós estarmos inclusos na frase do Cristo, no sexto dos seus sinais dos últimos tempos, quando dizia que, por ser grande a perversidade do mundo, o amor de muitos se esfriará. Que o nosso amor não esfrie e que nós não contribuamos para a loucura e para a violência no mundo, para o pessimismo, para engrossar a fileira do desamor, para estimular com que as pessoas se deprimam e se angustiem, mas que sejamos os arautos do bem, estimulando nas pessoas o que elas têm de melhor, para que o mundo atravesse esse período doloroso com a nossa contribuição no bem. Nós precisamos efetivamente assumir os nossos postos e deixarmos de ser como os outros que não conhecem a mensagem que nós conhecemos.
nós temos que sair da inércia que nos encontramos e perceber a mobilização espiritual que acontece nos bastidores da pandemia e nós dizermos, eu também faço parte desse grande processo. Assumirmos as nossas posições e darmos o nosso efetivo contributo para a realização daquilo que a gente tanto sonha. Você está ouvindo programa Visão Espírita. Sol, irmã lua, abram meus olhos, quero ver a luz. Ó irmão vento, irmã brisa, cantem pra mim canções que tragam paz. Que onde eu for, que eu leve o amor. Que onde eu for, que eu leve o amor. Quando sozinho no mundo me encontrei, busquei no amor caminhos de me achar. Vi lindas flores, verdes campinas, ouvi as aves falando-me de paz. Ó irmão sol, irmã lua, quero também saber mostrar a luz. Ó irmão vento, irmã brisa, hoje eu canto caminhos para a paz. E onde eu for, que eu leve o amor. Que onde eu for, que eu leve o amor. É
Deus nosso Pai, que tendes poder e bondade, dai força àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que não vos conhece, esperança para aquele que sofre. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes fecundas e infinitas, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa imagem. Disse alguém, laços fortes criou, responsável tu és. Você acabou de ouvir o programa Visão Espírita. Muita paz a todos.